dos espíritos, aqueles que não fazem o mal, mas também não fazem o bem, responderão por todo o bem que deixarem de fazer, né? Então, todo o bem que eles deixarem de fazer, as consequências pelo não feito, pela oportunidade que foi passada, recairá sobre eles. Então, isso é um exemplo de mal moral e ele afeta todos nós. Então, neste momento, é aquele momento que a gente lança o olhar para o vizinho. Meu vizinho, a gente tem que lançar o olhar para nós. Mais uma vez, o Evangelho de Jesus, ele diz respeito a nós. Então, as mensagens de Jesus, elas têm que tocar o nosso coração, né? Não é tocar a nossa mente no sentido de julgamento alheio, de olhar para o outro e apontar os defeitos. Então, o Evangelho de Jesus e o Espiritismo, obviamente, porque o Espiritismo é baseado no Evangelho do Cristo, ele tem sempre esse mote, que é o olhar para dentro de nós. Então, há uma necessidade intrínseca dentro dos conceitos espíritas da reforma íntima, né? Então nós temos que fazer este esforço para nos modificarmos, tá bom? E aqui na Bíblia, quando ele diz, no Evangelho do Cristo, quando ele diz, é melhor entrar na vida, ou seja, reencarnar, sem olho, sem braço, do que ele ser motivo de escândalo. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de dar quando eu leio essa passagem, que está lá na Revista Espírita. Eu não lembro qual ano, mas ela está lá. Quem quiser pesquisar não vai ter dificuldade de encontrar. É a história de um homem, ele era um estivador, um homem muito forte, muito rude, um trapo, e ele espancava o seu pai, né? Então, durante toda a vida do seu genitor, ele batia muito no seu pai. Quando ele desencarnou, esse estivador, ele se encontrou, obviamente, no plano espiritual, em terríveis condições. E uma coisa que chamava muita atenção... Vamos lá, pessoal? E uma coisa que chamava muito a atenção deste homem, quando os espíritos o observavam, era a deformação no seu perispírito. Então, aquele braço que ele usava para atacar o seu genitor, ele se apresentava no plano espiritual completamente deformado, parecendo um graveto. Então, um homem totalmente forte, com os braços grandes, este braço específico se apresentava atrofiado. A própria consciência culpada daquele homem criou aquela anomalia no seu corpo perispiritual. Então, a diferença do nosso perispírito para o nosso corpo é que o perispírito ele acusa as nossas chagas morais, enquanto que o nosso corpo, a gente está aqui bem disfarçadinho, todo mundo com as suas mazelas íntimas, mas o corpo está ali dentro de uma normalidade. No plano espiritual isso não é possível. O perispírito ele é um reflexo de quem realmente nós somos. Então nós nos apresentamos no plano espiritual com todos as nossas mazelas e também as nossas qualidades. E este homem, quando do seu processo de reencarnação, como o perispírito é o molde do corpo físico, quando ele vier a formatar um novo corpo dentro da barriga da sua nova genitora aqui na Terra, ele vai formatar esse corpo com essa deformidade, porque se o molde, que é o perispírito, está danificado, o seu novo corpo também vai adentrar na vida material danificado, vai entrar arrancado, como diz a passagem. Por quê? Porque o braço dele, a mão dele foi motivo de escândalo, né? No caso específico dele, viu, pessoal? Não quer dizer que todo mundo que agride o outro vai acontecer isso. Não existem regras fixadas. No caso dele, ele se apresentou no plano espiritual dessa forma. Poderia ter um caso similar e a pessoa se apresentasse normal, tá? Então isso não é uma regra, tá bom? No caso específico deste espírito, ele se apresentou dessa forma. Então, a partir do momento que ele danifica o molde, ele também vai danificar um novo corpo que ele vier formatar. Então essa passagem, ela faz clara alusão ao processo de reencarnação, mostrando que o entrar na vida, então
Se eu estou entrando é porque eu já existia. Então, pré-existência da alma. A alma já existia antes do corpo. E se essa alma está ali danificada por qualquer escândalo que seja, quer dizer que ela já viveu antes. Ela já teve outros corpos onde ela já passou por determinadas experiências. Tá? Então isso fica bem claro nessa passagem. E aqui ele continua. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelos contatos de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escolhas. Então, eu aprendi uma coisa com o Senhor. Ele me ensinou que o universo ele é desbalanceado. Tudo que nós fazemos tende sempre para o bem, independente do que você faça. Se é no campo do mal, se é no campo da ignorância ou se é no bem. Tudo sempre tende para a luz. Tudo, absolutamente tudo. Daí a perfeição de Deus. Um exemplo clássico que eu sempre gosto de falar é a própria Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter infinitos exemplos. Então a Segunda Guerra Mundial, por ela causar uma catástrofe a nível mundial, ela atiça no homem a necessidade de se modificar. E as modificações, elas não acontecem só no campo moral, elas acontecem primeiramente, na maioria das vezes, no campo material. Então, inúmeras tecnologias foram desenvolvidas por conta do esforço de guerra. E hoje a gente não tem nem noção que tecnologias são essas. E é praticamente tudo que a gente utiliza hoje, grande parte ou é derivada ou surgiu nesse esforço de guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial. Exemplos banais do nosso dia a dia: ambulância. Quem imaginar que a ambulância surgiu lá na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial? Comida enlatada, zíper de calça, internet. Então, observe, da guerra, das tragédias humanas, Deus retira dali benefício para o nosso progresso. Medicina e a cirurgia plástica e a Segunda Guerra Mundial. Desenvolvimento da medicina. Nós temos um médico alemão que ele foi até apelidado de anjo da morte. Ele era um médico muito cruel e ele fazia experimentos nas pessoas, experimentos dos mais terríveis e macabros que vocês possam imaginar. E ele registrava, ele tinha umas enfermeiras e elas registravam tudo o que acontecia. Hoje, grande parte nas faculdades, no campo da anatomia, das cirurgias, enfim, esses estudos, por mais bis que eles tenham sido, eles são utilizados hoje em benefício do homem. Então, a gente pode observar que todos os acontecimentos, pior que eles sejam, sempre embutidos junto desse acontecimento, se nós tivermos a consciência e se nós tivermos a mente liberta das amarras materiais, a gente conseguir transcender essa amarra material, a gente vai conseguir ver os benefícios. Isso a gente pode aplicar na nossa própria existência, na nossa própria vida. Quantas vezes algo que nos aconteceu naquele momento terrível, no futuro você, analisando friamente, você percebe que aquele acontecimento chave da sua vida, ele deu um rumo totalmente melhor para a sua existência. E aí você percebe que às vezes, naquele momento, aquele mal, entre aspas, ele era um grande bem, um grande favor de Deus para você. Então, esse olhar espiritual sobre a vida, ele deve ser exercitado em todos os momentos da nossa existência aqui na Terra, porque isso nos ajuda muito em nossa caminhada, facilita a nossa caminhada. Sendo assim, dirão: o mal é necessário e durará sempre,
Porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Então, bom, Luan, então a guerra tem sempre que existir, as coisas más têm sempre que existir, para que o progresso venha, ou para que Deus possa punir os culpados? Logo, vamos entender o que ele tem a explicar aqui para a gente. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens, deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, onde já o mal foi banido. Tal virá a ser a terra quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de instância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Então, o que ele está querendo dizer aqui nessa passagem? A Terra, assim como todos nós, também é passível de melhoramento. E a gente observa isso claramente. Quem já viveu mais tem isso de forma mais nítida na sua retina. Quem viveu menos consegue, através dos livros de história, observar que o mundo hoje é infinitamente melhor do que há 10 anos, do que há 20 anos, do que há 30, 40, 50 anos. Alguém tem dúvida disso, gente? Quem acha que o mundo está piorando, levante a mão. Quem acha, gente? Vocês acham? Quem acha que o mundo está piorando? Não. Quem acha que o mundo está melhorando, levanta a mão. Todo mundo acha que o mundo está melhorando? Então tá bom. E está melhorando mesmo, né, gente? Basta a gente observar, dar pequenos saltos no tempo que nós vamos ver como o mundo tem progredido. E eu gosto de dar exemplos banais do nosso dia a dia. Hoje vocês estão aqui graças a algum veículo de locomoção. Pouquíssimos aqui vieram a pé. A maioria aqui veio através de um veículo. Seja um Uber, seja um táxi, seja um carro próprio, seja uma carona, seja uma moto, seja um ônibus. Há 40, 50 anos atrás, isso era luxo para pouquíssimos. Hoje, todos nós temos condições. Além disso, todos nós estamos aqui porque, graças à tecnologia, os serviços domésticos, eles diminuíram em grande quantidade. Então, hoje nós temos várias máquinas que nos auxiliam nas tarefas domésticas. Se não fosse isso, nós precisaríamos, uma hora dessa, de estar dentro de casa executando essas tarefas que tomam bastante tempo. Então nós podemos aqui citar várias coisas. E se a gente quiser ver isso de forma mais escandalosa, de forma mais explícita, vamos voltar 150 anos no tempo. Há 150 anos atrás era possível pegar uma pessoa e no cartório registrar como minha propriedade, eu tinha direito de vida e morte sobre ela. Já pensaram vocês viverem num mundo onde um ser humano poderia ser dono de outro ser humano? Não só dono, ter direito de vida e morte sobre este outro ser humano? Hoje é algo impensável, é algo inimaginável, mas há 150 anos atrás isso era permitido por lei. Inclusive valia dinheiro, era como se fosse um pedaço de terra, um objeto, né? Então a gente percebe que o mundo melhora a partir do melhoramento moral do homem, e o reflexo ele vai acontecendo de forma diretamente proporcional. Então, ao mesmo tempo que a Terra melhora, o homem melhora, e o homem se melhorando, ele melhora a vida aqui no planeta. Mas ai daquele porque venha um escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que o filho ingrato
é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso. Porque esse pai talvez tenha também sido um mau filho que fez sofrer esse seu pai. Passa ele pela pena de talião, mas essa circunstância não pode servir de excusa ao filho que, a seu turno, terá de ser castigado de seus próprios filhos ou de outra maneira. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Nós, os homens, em contato com as nossas mazelas, com a nossa ignorância, nós nos punimos mutuamente. E Deus, dentro das suas leis perfeitas, dentro da mecânica da vida, essa perfeição absoluta, cada um é colocado exatamente na posição que necessita. Cada um é colocado exatamente. É como se nós fôssemos atraídos magneticamente para o ponto exato, para o tipo de vida exato que nós precisamos ter. Então, isso virou até uma frase famosa do Chico Xavier. Ele diz assim: na reencarnação ninguém erra de endereço, mostrando que a mecânica da vida, as leis que regem a nossa existência, elas são extremamente perfeitas. Não há erro em nenhum acontecimento da nossa vida. Bom, então, quando nós, seres imperfeitos, praticamos o mal de forma deliberada, nós somos chamados para reorganizar aquele ambiente que ora nós desorganizamos. Então Deus é como nós, pais. Quando nós chamamos o filho que fez bagunça, pedimos para o filho arrumar a bagunça. Então nós chamamos: ô, fulano, vem aqui. Você que bagunçou, pode organizar. Deus é este pai zeloso. Ele está mostrando para o filho que, se ele é o responsável por aquilo, ele que assuma o ônus daquele feito. E Deus também é assim com o homem. Então as suas leis nos chamam ao reajuste. Então, quando ele diz escândalos, ele diz exatamente esses erros que nós cometemos em nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Tá? E cada um de nós vai ser chamado inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, nesta vida ou daqui a 2, 3, 4 reencarnações, tá? Nós vamos ser chamados para reorganizar aquilo que nós desorganizamos. E não se enganem, pessoal, não só aquelas coisas, como ele diz ali no começo, o escândalo não é só aquilo que se tornou público, tá? Os escândalos também, eles acontecem na intimidade, onde às vezes somente a pessoa sabe, ou pouquíssimas pessoas sabem, tá? Então os escândalos é tudo aquilo que deriva do mal moral que o homem ainda carrega consigo, tá? E nós vamos ser chamados para reajustar tudo aquilo que nós desajustamos, tá? Então, se a lei do homem não abrange, a de Deus a tudo vê, a tudo abrange e não tem escapatória. E graças a Deus, né, pessoal? Graças a Deus é assim, tá? Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta, que seria absurda se tornasse ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Então, há algo muito comum que acontece quando as pessoas leem o Evangelho. Elas têm a tendência de tomar tudo ao pé da letra, mas na hora que chegam em determinadas passagens, opa, peraí, então se eu fiz algo de mal com a minha mão, com o meu olho, com o meu ouvido, com a minha boca, eu vou arrancar? Porque ele está mandando arrancar. Aqui está mandando arrancar. Vocês vão lá, vão colocar a mão em cima e vão decepar a mão, vão ficar manetas, surdos, cegos, mudos. Como que funciona isso? É necessário que a gente entenda o espírito da letra, que a gente busque o espírito da letra, que tem por trás. A maioria das passagens de Jesus são simbólicas, são metafóricas. Nós precisamos interpretar da forma correta, obviamente. Tá? Então,
quando ele diz aqui que nós devemos arrancar qualquer parte do corpo que for um motivo de escândalo, ele criou uma metáfora para nos dizer que tudo aquilo que descende do mal, nós devemos extirpar de nossa vida. Então, quando ele mostra essa figura, ele quer chamar a atenção ali daquele povo naquela época, dos discípulos, de que eles tinham que, de qualquer forma, extirpar aquele mal, aquela erva daninha. Tá? Quer dizer também que, para o homem, mais vale ter cortada uma das mãos, antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista, antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo. Para quem quer, apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Tá? Então, por que ele diz que muitas coisas parecem obscuras sem o Espiritismo? Porque essa própria passagem, quando ela fala, ao entrar na vida, é melhor entrar faltando um membro do que ele ser motivo de escândalo. Mas espera aí, como que eu concilio essa passagem? Falta uma chave hermética para poder decifrar essa alegoria que Jesus nos trouxe. E a reencarnação, as vidas sucessivas, a pré-existência da alma, deixou claro essa passagem. Bom, e a gente vai encontrar isso aí em vários textos, em várias passagens aí do Evangelho. Eu trouxe aqui uma passagem para a gente dar uma refletida, do livro Fonte Viva, que tem a ver com algo que a gente tem falado muito, o espírito de servir, que nós ainda não desenvolvemos em nós. Todo mundo aqui precisa e quer serviço. Todo mundo quer serviço, gente. Isso aí na rua, a pessoa para ali e te pede serviço. Às vezes a pessoa bate lá na porta da sua casa e te pede lá para capinar o seu lote, para ir para o seu passeio, em troca de um prato de comida. Antigamente acontecia isso muito, eu lembro que eu era pequeno, eu ficava na calçada com a minha avó. Hoje em dia quase não se vê mais, mas quando eu era pequeno tinha muito isso. Passava alguém e pedia para minha avó alguma coisa para fazer, em troca de um prato de comida, de alguma coisa, enfim, isso era bem comum. Hoje a gente não vê mais. Então, serviço todo mundo quer, né? Todo mundo aqui conhece alguém que, você não tem nada, um lugar para você indicar, para ele trabalhar, um emprego, uma entrevista, todo mundo quer serviço. Agora, pouquíssimos, vou colocar aí, vou chutar aí bem por alto, menos de 1% quer servir. Pouquíssimas pessoas querem servir. A maioria das pessoas está ali trabalhando, está contando as horas para dar 18 horas, bater o ponto e ir embora para casa. Quando não, vive de sexta, sábado e domingo. Sexta depois das 6, obviamente. Então, dia de semana é um martírio. Um verdadeiro martírio. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta é um martírio. Ela só se torna gente depois de sexta que ela sai do serviço dela. Porque ela tem horror ao trabalho dela. Ela tem horror à atividade útil dela. Ela não desenvolveu o espírito de servir. Ela tem o serviço, ela precisa do serviço e ela está ali justamente por isso. Se segunda-feira ela jogar na Mega Sena e ganhar, a primeira vez que ela faz é pedir demissão do emprego. Porque essa alma não conseguiu enxergar a profunda necessidade e todo o benefício moral e intelectual que o trabalho dela traz em benefício do seu espírito imortal. Aí é necessário a gente encaixar o espírito imortal nisso aí. Porque se a pessoa não acredita em vida após a morte, se ela acha que a vida é só esse campo de miséria aqui mesmo, aqui, só o terra-terra, só a questão da materialidade, realmente não faz nenhum sentido você servir. Faz todo sentido você ser servido, você gozar dos vícios, das paixões,
de tudo aquilo que a vida tem de bom a oferecer. Então, para que eu vou servir? Eu quero ser servido, né? Agora, para aqueles que já estão compenetrados da imortalidade da alma, da existência do Espírito, depois que nós deixamos esse corpo no sepulcro, a coisa muda de figura. Ora, se depois que o meu corpo cessar a vida do meu corpo, eu continuar existindo, a vida aqui na Terra não é fim em si mesma, ela é um meio para se atingir um objetivo, que é o progresso deste Espírito que continua existindo indefinidamente. Ele é imortal. E aí, quando nós nos compenetramos desta verdade, tudo muda de figura. O nosso trabalho aqui na Terra, ele deixa apenas de ser um meio para angariar moeda, para que eu possa me alimentar, para que eu possa gozar, para que eu possa aproveitar dos vícios, das paixões que o mundo e a vida material oferecem ao homem. Então a gente passa a deixar de enxergar a vida material como colônia de férias. Aqui ninguém está em colônia de férias. Aqui todo mundo está a trabalho. E é um trabalho árduo, pessoal. É um trabalho difícil. As posições que nós somos colocados aqui na Terra, elas são posições de burilamento. O que é burilamento? Burilamento é você pegar uma pedrinha ali, ó. Pega a pedrinha preciosa, você passa ela ali na... Como é que chama aquela máquina que o rapaz usa para poder fazer as facetas do diamante ali? Esmeril, não é? Ele vai passando ali assim, até que a pedra tome forma e ela começa a brilhar. Então a vida e as posições que nós ocupamos são posições de burilamento. Todo mundo, pessoal, não se engane, é do rico ao pobre, do doente ao são, tá? Isso é para todos. Espírito encarnado aqui na Terra não está aqui a passeio, está aqui a trabalho. E esse trabalho, pessoal, ele é um trabalho em benefício próprio, em 99,9% das vezes os espíritos, todos os espíritos estão aqui. Não se engane achando que é missionário, que veio aqui para ajudar os outros. Não, você veio aqui para se ajudar, em primeiro lugar. Você está aqui por você. O seu compromisso é entre você e Deus. Então, o nosso trabalho aqui no mundo físico, a nossa atividade profissional, eu digo trabalho, eu digo atividade profissional, seja ela da dona de casa, que é um trabalho dificílimo, que é um trabalho árduo, e todo mundo aqui é. Então, nós temos duas profissões, né? Nós temos o trabalho de casa, que é a dona de casa, que cada um de nós carrega um pouquinho dela, principalmente hoje, que não tem mais espaço para ser só a mulher, né? Tem que ser o homem também. Né? Lá em casa lá é tudo dividido, eu faço uma parte, minha esposa faz outra, porque minha esposa trabalha fora também. E nós temos a nossa atividade profissional. E esses ambientes que nós estamos inseridos, eles são extremamente necessários para a transformação do nosso espírito. Aí você fica assim, puta merda, mas todo dia eu vou para o meu emprego e aquela repetição, eu faço a mesma coisa 1000 vezes, 10.000 vezes. A maioria dos empregos é assim, né, gente? Se você parar para pensar, é todo dia a mesma coisa, é uma rotina incansável. E o que rotina traz para o espírito, gente? Uma palavrinha só. Aperfeiçoamento. Hã? Aperfeiçoamento. Vai chamar assim para eu te entender. Aperfeiçoamento, você vai Aperfeiçoamento. Mas outra coisa, ainda mais específica ainda do que isso, o aperfeiçoamento ele engloba a vida em si. Disciplina. A rotina traz disciplina. O que uma pessoa indisciplinada ela não tem? Ela não tem rotina. Ela não tem hora para acordar, ela não tem hora para fazer as atividades, ela faz a hora que quer, quando dá, quando não quer, ela procrastina, não faz, fica ocioso. Isso é indisciplina, você não tem um padrão. E a rotina, ela traz disciplina. Então, isso acontece muito comigo. Eu estou de férias agora. E aí, quando eu estou de férias, eu saio da rotina e eu fico meio assim, peraí, o que eu faço? Eu fico meio perdido. Porque você está acostumado com algo que é todos os dias e você sai daquilo dali e aquilo ali começa a te fazer mal, por incrível que pareça. Aí, bom, eu estou de férias, era para eu estar descansando, estou ficando com a cabeça mais cansada do que se eu estivesse trabalhando. Porque eu não consigo me movimentar porque eu saí ali da minha rotina, que me
traz a disciplina de eu executar todas as atividades do meu dia a dia. Então, pessoal, quando nós enxergarmos, quando nós nos compenetramos da imortalidade da alma, da pré-existência da alma, das vidas sucessivas, do processo reencarnatório, e a gente enxerga a nossa vida e as posições que nós ocupamos aqui, a gente não pode ver isso aqui só com objetivos materiais, gente. É totalmente incoerente. Se você é espírita, a posição que você ocupa ela é de grande valor. Se você não enxerga, você tem que buscar enxergar. Você tem que buscar enxergar. Aquilo ali está te trazendo um benefício moral muito grande. Muito grande. E intelectual também. Então, o próprio contato com os outros seres humanos, ele nos traz, ele nos cobra o aperfeiçoamento moral. Isso está intrínseco na nossa relação. Então, se eu sou uma pessoa vil, uma pessoa má, eu vou sofrer o achaque da maldade e da vileza do meu companheiro, porque ele também vai ser comigo. Ele vai enxergar aquilo em mim, e quando eu for atacar ele, ele já vai estar me atacando. Então, esse atrito entre as unidades, as unidades básicas da sociedade, que somos nós, cada um de nós, esse atrito constante, ele nos causa indignação e automaticamente nos cobra transformação. Porque você ficar indignado é justo, agora a indignação ela tem que vir com transformação. Ora, eu estou indignado porque eu saí da rua ali, o cara pegou e jogou um saco de lixo no meio da rua, cheio de lixo. Ótimo, você está correto de ficar indignado. Agora, você ficou indignado com ele, e quando você joga lixo na rua? Mas espera aí, você joga lixo na rua, você ficou indignado com o cara que joga, mas você faz a mesma coisa? Então, se você está vendo aquele erro que aquele ser humano está cometendo, você tem que observar e não cometer o mesmo erro. Então, indignação, nós temos que trazer a transformação para perto dela. Viver só indignado, você vai morrer de depressão. Você tem que se transformar, né? Então, pessoal, as nossas posições aqui na Terra são muito valiosas. Então, quando a gente desenvolver esse espírito de servir em nós, a nossa vida ela vai ter muito mais sentido e ela vai se tornar muito mais fácil de ser vivida do que sem essa lupa que o Espiritismo nos empresta, essa forma diferente de enxergar a vida. A vida é a mesma, seja encarnada, desencarnada, ela está ali. Quando nós estamos encarnados, o Espiritismo ele nos expande a nossa visão nesses trechos que muitas vezes parecem sem sentido. E se a gente olhar a vida sem considerar a questão da imortalidade da alma e tudo mais, não faz sentido nenhum, né, pessoal? Como se fosse um buraco, um vazio existencial gigantesco. O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual que é a finalidade disso aqui? Sofrer, morrer? Para quê? Qual é o objetivo disso? Então, aquelas pessoas que são hedonistas, elas estão certas. Vou aproveitar a vida ao máximo, não importa os meios que eu me faça deles para mim ser feliz aqui na Terra. Aproveitar ao máximo. Se eu precisar de matar 10, eu mato 10. Se eu precisar de passar acima de 100, eu passo de 100. Mas contante que eu seja feliz, está tudo certo. Né? E essa passagem aqui, ela nos toca neste sentido também. E aí eu vou ler ela aqui para vocês. Então o livro é Fonte Viva, item número 67. Modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Então já perceberam aí o recado, né? Renova o seu espírito no modo de sentir. Esse modo de sentir é um modo de enxergar a vida. Então, como que você se sente em relação ao seu trabalho? É só para lhe entregar as moedas de César? Ou eles têm utilidade para algo mais precioso, que é a moeda espiritual? Você está colhendo só a moeda de César no seu trabalho, batendo o seu ponto, no dia 30, que dia hoje cai seu salário? Só de César? E a moeda espiritual? Você está fazendo a colheita dela? Em qual quantidade? Em pouca ou em muita quantidade? Que benefício o seu trabalho está lhe legando? Há muitos séculos, o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo os velhos processos de observação.
Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado das técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. Lembrando que esse livrinho aqui ele é antigo, viu, pessoal? Está bem mais perto da escravidão do que hoje nós estamos. E ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Né? Através do coração, então ele está mostrando aqui que o mundo está em transformação, tanto no campo físico, na indústria e na ciência, como também no campo do sentimento. Então, se antes aquilo que era aceito hoje não é mais, é porque você já vê um avanço moral da própria humanidade. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Então, nós temos que, o homem ele tem que ter uma balança, né? Outro dia eu vi uma imagem com Kardec no meio de uma balança, o coração e o cérebro. Tem que estar ali em perfeito equilíbrio. Do mesmo jeito que a gente tem que buscar na matemática a solução para os nossos problemas imediatos, nós também temos que buscar no coração, né, a solução para os problemas de longa data. Então hoje é inaceitável você ter uma pessoa passando fome num país como o Brasil. É inaceitável. É inaceitável. Aquela pessoa, ela simplesmente não pode passar fome. Se o governo tem que ir lá e dar para ela comida, que seja feito assim, mas ela não pode passar fome. Senão a gente volta para o tempo da barbárie. Ela não pode passar fome. Ah, mas ela não trabalha. Não interessa, ela não pode passar fome. Aqui no próprio no livro Nosso Lar, tem lá. O ocioso, ele vive, ele tem o local dele de dormir. O que trabalha tem a opção de escolher. O ocioso vai receber o que tem para ele. Quem trabalha tem a opção de escolher. Então ele tem o benefício do mérito dele. Mas ninguém fica desassistido. Ninguém. As leis divinas, elas abrangem a todos nós. E a lei dos homens também abrange a todos. Nós não podemos ter excluídos na nossa sociedade de forma nenhuma. Né? Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Então, olha o que a gente tem conversado ao longo dessas semanas por conta da lição, né, que o livro Nosso Lar nos emprestou. A questão do serviço. Então, se aquele homem ali, ele não tem consigo o espírito de serviço, ele se transforma numa mera máquina de repetir. Repetição. Então, se eu colocar um robô ali, melhor que ele, porque o robô trabalha 24 horas por dia. Agora, enquanto ele ocupa aquela posição, que ele faça bom uso dela. E fazer bom uso dela não é ser fiel ao trabalho que o patrão dele cobra. O patrão aqui da terra, mas ao patrono lá de cima, que é o nosso Pai, que é Deus, ao nosso compromisso com a nossa espiritualidade, com a nossa transformação. Enxergarmos na vida oportunidade de desenvolvimento, de progresso para o nosso espírito. Então, esqueceu um pouquinho. Hoje em dia, se eu perguntar para qualquer pessoa o que é sucesso, o que é uma pessoa de sucesso, o que o mundo nos vende, o que as mídias nos vendem, o que é uma pessoa de sucesso? Basicamente, uma pessoa que tem dinheiro, não é isso, gente? Basicamente isso, não é? Conquistas materiais. Isso é uma pessoa de sucesso. Só que a definição de sucesso não é isso. Só que as pessoas acham que é isso porque é vendido dessa forma. E como as pessoas não têm senso crítico,
elas compram essa ideia e elas vivem com essa ideia. E como a maioria, 99%, não vai alcançar isso, elas se tornam pessoas frustradas e deprimidas. E deixam de se transformar em ferramentas de Deus e passam a ser verdadeiros verdugos aqui na Terra. Então, o sucesso, pessoal, é atingir o seu objetivo. Então, por exemplo, o meu objetivo é: eu quero ter 3 filhos. Então, se eu tive 3 filhos, eu sou uma pessoa de sucesso. Não é isso? Eu quero ajudar a fazer um trabalho voluntário. Esse é meu objetivo. Então, se eu conseguir, eu sou uma pessoa de sucesso. Então, sucesso é você ter um objetivo e você atingir ele. Tá? Então, o objetivo do espírita é sair daqui da terra melhor do que entrou. O mínimo, né, gente? É o mínimo. É o mínimo de todo espírita. Não vou pedir mais, não. Ninguém pede mais. Deus não vai pedir mais a gente. Tá? É o mínimo. Você sair daqui melhor do que você entrou. Então, você entrou aqui, nasceu, bebezinho, já tinha toda uma carga de experiência das suas outras existências físicas, e aí você teve toda uma vida de 80 anos, e nesses 80 anos você pode ter feito muita bobagem, mas também pode ter feito muita coisa boa. Então, no balanço final ali, você tem que sair melhor do que adentrou aqui na Terra, aqui no plano físico. Bom, esse é o objetivo dos espíritas. Então, se você é espírita, você atinge isso, você é uma pessoa de sucesso. Bom, então a mídia vende isso pra gente. E o problema é que quando você vende essa ideia, como ele é um objetivo que pouquíssimos vão alcançar, e se as grandes massas compram essa ideia, a gente tem um problema, não tem, pessoal? Imagina uma fila do pão. Você tem 10 pães, você tem 100 pessoas. Você sabe que ali 90 pessoas não vão comer aqueles pães. Você tem um problema. Só que você está vendendo a ideia de que você vai atender todo mundo. Todo mundo nessa fila vai comer um pão. É verdade isso, pessoal? Não é. E a mídia vende como se aquilo fosse possível. Eu raramente ligo televisão, gente. Quando eu ligo, hoje mesmo eu liguei, eu desliguei. Eu falei, gente, só pelo amor de Deus. Minha menina de 6 anos aqui, 9 horas também, esses negócios, eu tive que desligar. Desliguei na hora. A minha menina fez assim, ó. Eu falei, desliguei a televisão. Minha menina de 6 anos. Eu desliguei a televisão. Então, a mídia nos vende isso. E quando eu falo mídia, pessoal, é qualquer meio de comunicação entre nós. Tá? Não é mídia paga só não é só as emissoras de TV, não. É qualquer mídia. Principalmente as redes sociais. Então o ser humano está tão imbuído disso que sucesso para ele é ser rico. E quando você vende isso, as pessoas elas buscam isso de uma forma muito voraz. E essa voracidade, essa necessidade de ser aquilo que ela nem sabe o que significa, de fato quer ser rico, o ônus que o homem rico carrega com ele, as pessoas não têm noção disso. Né? Aí faz as piadinhas, eu prefiro chorar lá na Maldivas do que chorar ali no São Geraldo. É assim? O pessoal brinca assim, né? É muito legal, a gente brinca, mas na prática a gente sabe que não é assim. O espírita que sabe das implicações que a vida tem, do porquê da vida, sabe que isso é apenas uma piadinha. Mas tem gente que acredita nisso, fielmente. Como se fosse um totem ali. Aquela pessoa, como se fosse um objetivo ali, e nada tira nada daquilo ali. E isso traz inúmeras anomalias para a nossa vida em sociedade, porque as pessoas elas passam a desconsiderar quem? O outro, em busca do seu objetivo. E aí a gente vê essas tragédias aí, que cada dia você fica assim, meu Deus, então o cara vai lá matar a família inteira para pegar o dinheiro. Gente, como assim? Como assim? O bem mais precioso que se tem é a vida. Aí você vai atrás de dinheiro. Dinheiro é... Gente, eu não estou fazendo aqui a apologia a ser perdulário, viu, gente? Dinheiro não importa. Não, dinheiro importa muito. Dinheiro é necessário. Dinheiro, ele é o sangue da sociedade, né, por assim dizer. Mas ele tem que ser bem utilizado. Assim, quando o corpo acusa má circulação, ele entra em colapso. Você tem um AVC, você tem um infarto. É a mesma coisa com o dinheiro. Então ele tem que estar sempre ali em circulação. Tá? Ele tem que ser em benefício da sociedade.
Quando as pessoas buscam esse objetivo avidamente, esse sucesso, elas esquecem da necessidade que nós temos de servir. Servir o outro. Nós estamos aqui para isso, gente. Está lá. Quando vocês fizerem um desses pequenininhos, vocês também vão fazendo a mim. E a gente esquece disso. Que nós estamos aqui para servir o outro. Gente, não tem ninguém aqui nessa sala que não serve alguém. Não tem ninguém. Ninguém. Todo mundo aqui serve alguém. Nem que for o próprio corpo, o sujeito serve. Mas alguma coisa aqui você serve. Não se engane. A vida aqui na Terra é trabalho. E o primeiro que você tem é cuidar do seu corpo. São aí pelo menos de 16 a 20 horas por dia cuidando do seu corpo. Por dia. É praticamente 90% do seu dia você está cuidando do seu corpo. Você está cuidando do seu corpo. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Então aqui de novo, o olhar para dentro de nós. Todo o Evangelho do Cristo é o olhar para dentro de nós. Vocês estão preocupados com o que está entrando na boca dos apóstolos? Você tem que preocupar com o que está saindo. Ou seja, aquilo que a pessoa carrega no coração, transformação íntima. Olhe primeiro, tire primeiro o poste diante de suas vistas, para depois se preocupar com o cisco no olhar alheio. É o que é? Olhar para dentro de nós. Preocupar-nos conosco primeiro, para depois você pensar em ver qualquer coisa no outro. Então o Evangelho do Cristo ele vai sempre nos remeter a nós mesmos. E aqui o Emmanuel fala a mesma coisa. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Então, como que Jesus se entregou ao madeiro? Tem uma passagem dele que traduz a crucificação. Qual que é a passagem? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, quando ele estava lá em cima, ele não estava nem um pouco preocupado com ele estava preocupado com a gente. Ele estava ali na dor, no sofrimento, no achaque, na barbaridade, na humilhação. Ele ainda estava preocupado com a gente. O mais perto disso que a gente chega é amor de mãe para filho, não é isso? Quando o verdadeiro amor de mãe para filho. É porque hoje em dia também está até difícil de falar amor de mãe para filho, porque a gente está com cada barbaridade aí que a gente até assusta. Mas então, é o mais próximo que a gente está bem distante, viu gente? Então lá ele estava preocupado conosco, com a humanidade. Né? Então, o serviço dele, o trabalho dele na terra foi executado com amor. E é o que a gente tem que aprender, e muito, com Jesus. Por isso, não à toa ele é o nosso guia e modelo. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Então, vou ler de novo aqui, gente. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Então, Jesus ele não teve uma experiência comum, mas nós temos. Concordam? Então, quando nós lançamos um olhar diferente na nossa existência física, nós compreendemos melhor a necessidade da vida física. Nós compreendemos melhor a necessidade da encarnação. É isso que o Emmanuel está falando aqui. E nós temos que ter esse olhar para que a vida faça sentido, para que a gente possa aprender a viver a vida abundante. Vive sitiados pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Então, pessoal, a gente falou muito do serviço, né? Do serviço e do espírito de servir. Então, o Emmanuel aqui ele fala de forma mais abrangente. Ele fala que nós temos que lançar esse olhar em todos os setores da nossa vida. Todos os setores da nossa existência. E
quando a incompreensão bater na nossa porta, ela vai bater, gente, não se engane, o Espiritismo não vai te dar resposta para tudo. O Espiritismo não vai falar para você por que o seu pai te odeia. Ele não vai falar para você. Ele vai te falar que nós somos espíritos imortais, ou seja, nós já existimos há muitos e muitos milhares de anos, e que nós já encarnamos várias vezes, e nessas encarnações a gente se desajustou com determinados espíritos, e nós somos colocados em família para nos ajustarmos. É isso que o Espiritismo vai te ensinar. Agora, o motivo pelo qual isso aconteceu, você vai saber depois. Quando você desencarnar aqui, não procura não, porque é perda de tempo. E o Espiritismo não vai falar isso de ninguém. Então não se engane, gente. Vai achar que o Espiritismo vai vir para você, vai falar para você o porquê de você. Você não é um ser especial. Nós temos 8 bilhões de pessoas na Terra encarnadas, mas 18 bilhões desencarnadas. Então não vai achar que você é a última bala do pacote, que você não é. Você é mais um. Especial, importantíssimo, mas você é mais um. Tá? Então, tenha humildade de aceitar as lutas e de, dentro dos ensinamentos espíritas, buscarem ser pessoas melhores, compreender, serem resignados. A resposta certeira do porquê de tudo, um dia vocês vão ter. Mas a nossa tarefa aqui é nos melhorarmos. E às vezes ficar sabendo ou não vai mudar em nada isso. Bom, o capítulo passado chamava-se a visão de Francisco, acho que era isso mesmo, né? A visão de Francisco. E a visão de Francisco era uma visão perturbada, porque ele foi um irmão que infelizmente viveu a vida física como se fosse fim em si mesmo. Então, ele nada esperava depois da morte do corpo. E quando a morte arrebatadora veio, ele se viu perdido, porque ele estava incapacitado de vivê-la. Ele não se preparou adequadamente para quando a carruagem da desencarnação, da morte do corpo físico viesse, ele estivesse ali imbuído, né, dos apetrechos necessários para se viver a vida espiritual. Da mesma forma que quando a gente vai viajar para outro lugar, a gente prepara a mala, prepara as roupas, calçados, itens de higiene. Então a gente arruma tudo ali, né? Agora, para a viagem mais importante que a gente vai fazer, a gente não se prepara. Ninguém se prepara. Você está preparado para partir daqui a 1 hora? Se eu falar com vocês assim, gente, daqui a 1 hora vocês vão desencarnar. 1 hora. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Estou com uma malinha aí. Pelo menos uma malinha, gente. Assim, ó. Primeiro socorros. É o básico. Primeiro socorro, gente. Desse tamanhozinho, carrega no bolso. Não tem não? Então, uma bússola pelo menos. Só uma bússola. Gente, uma bússola para a gente saber para qual direção a gente vai. É o básico. A gente tem que ter o básico, gente. Ninguém está pedindo para você carregar uma mochila daquelas assim que o pessoal usa para subir um Monte Everest. Não, não é isso. Ninguém aqui vai atingir esse nível aí. Ninguém. Nem eu, nem ninguém, nem vocês que são espíritas, ninguém aqui. Ninguém. Agora, a bússola a gente tem que ter. E a bússola, isso aqui na Terra, ela é a agulha e o imã. Lá no plano espiritual é a bússola moral. Então a visão de Francisco era de um espírito perturbado que não se preparou minimamente para aportar na vida que continua depois da morte do corpo. Ele não se preparou e ele se viu ali aos lençóis. E agora a gente vai ler aqui um pouquinho sobre herança e eutanásia. É isso mesmo, herança é o que eu herdo dos meus pais ou de quem quer que seja. Eutanásia é um método de morte assistida que nós, infelizmente, ainda praticamos aqui neste planeta. E quem pratica sofre as consequências como se suicida fosse. Ainda não voltara a mim da profunda surpresa quando Salústio se aproximou informando a Narcisa. Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo. Então lembrando que André Luiz estava lá no Ministério do Auxílio, onde recebia aquelas almas que acabavam de chegar ali das regiões de sofrimento do planeta. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Então o que tinha mais lá era doente. Era igual você ir no João 23, na área ali onde recebe ali o pessoal que chega
machucado, acidentado. Então, é uma loucura, gente. É uma loucura. Pergunta para quem é enfermeiro e trabalha nisso aí, para médicos, vocês vão entender o que eu estou falando. Agora, lá no plano espiritual, é mais loucura ainda que isso, viu, gente? É mais ainda. Aqui é só um pouquinho do que a gente tem lá. Lá é a enfermidade verdadeira. A enfermidade da alma. E essa, gente, não tem remédio no mundo que cura. O único que existe é o amor. E esse só a própria alma pode desenvolver dentro de si. Aqui a gente chega no hospital lá no João 23, aí você tem anestesia, você tem a sutura, você tem a cirurgia, você tem todo o tratamento necessário para o corpo. Então você tem todas as ferramentas ali para poder consertar um corpo quebrado. No plano espiritual é só o próprio Espírito. Você recebe ajuda, você recebe amparo. Mas se o próprio Espírito não busca o melhoramento, não adianta. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Aliás, vai continuar vendo, né? Porque a visão de Francisco também trazia isso embutido na mensagem. Se ele não buscasse o seu refazimento, não adiantava o pai dele, que veio lá de outra esfera, muito mais evoluída que o pai dele, apesar de ser um espírito extremamente evoluído, não podia fazer nada em favor dele. Porque ali, no plano espiritual, é você e você. Lá não tem essa de, meu pai é policial, ele vai vir me tirar da cadeia. Meu pai é juiz, você sabe com quem você está falando? Lá não tem isso não, gente. Lá não tem carteirada. Lá a carteirada que tem é moral. E se você não tem a carteira moral, você vai padecer. E não é pouco não, viu, gente? É muito. Aqui na Terra a gente dá um jeitinho, né? Principalmente no Brasil, né? Eu conheço fulano de tal, vai me ajudar, Beltrano, isso. Sempre jeitinho brasileiro. Lá, vou falar com vocês, lá não tem jeitinho não. Infelizmente não, né? Infelizmente, graças a Deus. Mostrando os gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou: mande ele entrar sem demora. Então ela mandou esse espírito, irmã Paulina, entrar. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Então essa irmã Paulina, ela não estava indo ali só por curiosidade ou para ver alguém doentado, não. Ela estava ali consagrando o tempo dela para a reconciliação familiar. Então a gente já nota que já teve algum problema de família e ela estava envolvida. Enquanto o mensageiro se despedia, apressada, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim: você verá que filha dedicada ela é, a Paulina. Não decorreu um minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Então aqui eu vou fazer só uma pontuação, gente, rápida. Então, aqui na Terra você pode ficar bonita, né, gente? Hoje em dia você pode ficar bonita, bonito. Você vai lá no cirurgião plástico, você marca uma entrevista com ele e ele vai te esculpir. Então hoje tem lá, cirurgia plástica, esculpir, né? Vai lá como se fosse Deus lá, vai lá e faz, né? Reconstitui o corpo, tira um negocinho que tá mais ali, coloca em outro lugar, né? Faz todo um trabalho. Você gasta lá R$100 mil, você fica linda e maravilhosa ou lindo e maravilhoso. É isso? Lá no plano espiritual, gente, essas moças, esse espírito aqui, estava lá, linda e bela. Linda e bela. É porque ela passou no cirurgião plástico e ficou linda e bela? Não, não é. Um espírito, ou melhor, o perispírito se apresenta, lembra que eu falei com vocês? O perispírito carrega consigo aquilo que há dentro dele. Ou seja, a sua conduta moral, a sua evolução moral, a sua evolução intelectual, eles resplandecem no seu aspecto fisionômico, lá no plano espiritual. Então lá você se apresenta como realmente você é. Como realmente você é. Lá não tem essa de cirurgião plástico para corrigir deformidade, não. Não tem, viu, gente? Não tem. Lá você é quem você é. Por isso que os espíritos deformados, eles preferem os locais escuros, para eles esconderem as suas deformidades. E a deformidade física, ela sempre, no plano espiritual, vai acusar uma deformidade o quê, gente? Moral, né? Então a deformidade física lá no plano espiritual vai sempre acusar uma deformidade moral. Sempre. Sempre. Elas andam sempre de mão dadas. Lembra do que o André Luiz fala? Em qualquer parte, a dívida sempre anda com o devedor. Aqui na Terra
a gente quebra o cartão, troca o telefone, pronto, Serasa não acha a gente, né, gente? Esse cobrador liga, não encontra ninguém. Lá no Transferial tem jeito não, gente? Sinto muito. Lá fica colado na sua testa, assim, quem você é? Tá? Narciso apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta. Então, os espíritos também gostam de privacidade para tratar dos assuntos. Só que, como ela viu que podia confiar na André Luiz, ela começou a conversar com a Paulina ali mesmo e como se ele tivesse ali, ok, né? Essa pessoa pode ouvir isso, não tem problema. E papai, minha amiga, um pouco melhor, esclareceu a enfermeira, no entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. Então, essa Paulina foi de contra ao pai. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Ou seja, tem um pai e tem outros também envolvidos na história. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Em família, né, gente? Isso é família. Narcisa nos convidou a acompanhá-la e minutos após tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável. Olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade do que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações interiores que me dominaram, a fim de observar acima do sofredor o irmão espiritual. Então esse é o André Luiz narrando o que ele viu. Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se meus raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado por minha vez ao Ministério do Auxílio? Então ele viu aquele homem todo num estado deplorável, ele lembrou dele. Um dia eu cheguei aqui assim também. Só que nessa hora a gente não percebe como é que a gente está, né? Mas devia estar ou daquele jeito ou pior. Então o André Luiz fez esse exercício de se colocar no lugar do outro, para ele não emitir julgamento, porque ele já passou pela mesma coisa. Por que ele vai julgar o senhor se ele já chegou lá estrupiado também? E aí? Né? E quantas vezes nós já chegamos lá estrupiados? Quem somos nós para julgar? E quem te garante que nessa vida você não vai chegar lá estrupiado mais uma vez? Então, pessoal, é sempre a questão da régua, né? Você usa para medir os outros, vai ser usado a mesma medida com você. Deveria ser horrível meu semblante desesperado. André Luiz reconhecendo que ele chegou mal também. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Quem que ensinou isso, gente? Antes do André Luiz aqui. Jesus, não foi? O que ele ensinou para a gente? Tira primeiro o poste dos vossos olhos, para depois preocupar com o cisco no olho alheio. O que ele estava querendo dizer? Olha primeiro para as suas mazelas, depois você preocupa com a mazela do outro. Foi o que o André Luiz fez aqui, e essa passagem dele nos remete ao ensinamento de Jesus. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que saudou carinhosa. Por meio do olhar que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Então o velho desencarnou com muito ódio mesmo, e a gente vai entender o porquê que ele estava com muito ódio. Papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com extremo carinho filial. A Paulina perguntou para o pai dela. Ai, gritou o doente em voz estentória. Não posso esquecer o infame. Não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo ao meu lado, ministrando-me um veneno mortal. Então, ele foi envenenado, morreu envenenado por alguém. Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se de que Edelberto entrou em nossa casa como filho, enviado por Deus. Então, porque a gente já descobriu que quem matou ele foi o próprio filho envenenado. Isso acontece muito, gente, até hoje? Demais, né? Nunca deixa de acontecer em todos os tempos da humanidade, infelizmente. Até hoje acontece. Né? Meu filho, gritou o infeliz, nunca. É um criminoso sem perdão, filho do inferno. Paulina falava agora com olhos rasos de água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus, que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual, ou seja, converter moeda material em moeda espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito
lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmãos. Todos somos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente. Perdoe Adelberto, papai. Procure sentir nele não um filho leviano, mas um irmão necessitado de esclarecimento. Agora prestem atenção nesta parte, pessoal. Estive em nossa casa, ainda hoje, não é casa aqui na terra, lá observando extremas perturbações. Daqui desse leito, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão, e Ele lhes faz o mesmo por idêntico modo. Vou fazer uma pausa para a gente entender o que ela está falando aqui. Pessoal, isso acontece mais do que vocês possam imaginar. O que a Paulinha está querendo dizer para o pai dela? O pai dela desencarnou, foi envenenado pelo filho, e ele está lá no plano espiritual, pé da vida, está danado, muito ódio no coração. E ele, o pensamento dele todo, 24 horas por dia, é nisso. Na forma como ele desencarnou, quem matou ele, por quê, o dia inteiro pensando, 24 horas por dia. E o Chicá, a mesma coisa, estão ressentindo essa energia que o pai dele está enviando. E o filho que envenenou, obviamente, deve sentir muito mais, porque ele abriu um campo para essa conexão infeliz. Então, é um processo de obsessão. Ah, mas o obsessor está lá em nosso lar. Está lá em nosso lar, gente. Não precisa estar lá dentro da sua casa. Não existem barreiras para o pensamento. Quando você está aqui, você direciona o pensamento para uma pessoa lá no Japão, chega para ela lá instantaneamente. É igual você acender o interruptor. A luz acende na hora. É a mesma coisa. É instantâneo. Então a força que nós temos no pensamento ela é muito grande. Então quando a gente brinca assim, minha orelha está queimando, tem alguém falando de mim. Gente, não é verdade nisso que vocês possam imaginar. Eu não estou falando que quando a orelha suas esquerda que tem alguém falando mal de vocês não. Mas quando alguém fala da gente, a gente ressente. Quando alguém pensa na gente, a gente sente. Seja tanto para o bem ou para o mal. Então quando tem uma pessoa lá no hospital, você faz uma oração para ela, você reza por ela, você pede por ela, às vezes o valor disso é gigantesco, é tão grande, que vale mais que uma pessoa que está lá no leito dela e está ali por obrigação, está toda que aquela pessoa morta pega a herança dela, ou um filho, um parente, não sei quem é, está ali. Às vezes aquela oração que você fez vale muito mais. Às vezes você dentro da sua casa, você não foi no enterro, mas você rezou para aquela pessoa que desencarnou, a sua oração é muito mais valiosa do que a sua presença lá. Porque às vezes as pessoas vão no enterro para ficar contando piada, para ficar conversando piada, poder ficar falando mal de quem foi, e o espírita muitas vezes está ali do lado, escutando tudo que você está falando. E a gente tem essa péssima educação, esse péssimo hábito. Às vezes dentro da sua casa você faz muita coisa muito mais preciosa do que sua presença física. Tá? Então, poder do pensamento, pessoal. Poder do pensamento. Obsessão. Obsessão não precisa estar do seu lado, não. Tá? Não precisa não. Pode estar lá do lado do mundo e pode te obsidiar. Não se engane. Laços mentais é o que comanda a nossa vida aqui. Influência mútua, plano espiritual, plano físico. O pensamento, em vibrações sutis, alcança o alvo por mais distante que esteja. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu, agora nós vamos ver o que aconteceu com os parentes aqui na Terra por conta desse desajuste de sentimentos. Que toda essa família se enveredou. Lembrando, pessoal, que o desajuste não começou na hora que o velho foi envenenado, não. Tem toda uma vida. Imagina esse filho que ele criou, por que esse filho ficou desse jeito? Então envolve educação, envolve convivência, envolve valores que não foram repassados devidamente, para ter chegado nessa situação. Isso é só um pontinho do iceberg. Por baixo nós temos toda uma história que se desenrolou para que chegasse nesse nível de degradação.
Tá? Então, aqui claramente a gente está observando só o resultado da coisa, mas a gente não está vendo a coisa em si. Aí aqui a gente já vê o resultado na vida dessas pessoas. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Então, a esposa dele já ficou doida. Como você vê, gente? Olha para vocês verem a situação dessa família. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Antes ele tivesse gastado tudo, não tivesse deixado nada, porque eles não tinham pelo que brigar, né? Eles escutam muito isso aqui na terra. Por gastar tudo que eles vão brigar. Infelizmente. Infelizmente. Mais vale uma briga de dinheiro do que uma família unida. Bom, cada um colhe o que planta, né? E nesse campo aqui não é diferente. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir, se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósito de vingança. Então, ele está contribuindo para aquela situação, porque ele está com propósito de vingança, ele está querendo vingar o que o filho dele fez com ele. Aqui vemos um estado grave. Na terra, a mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Então, gente, se você reflete, isso que eu vou falar para a gente. Não precisa responder, não. Vocês têm uma pessoa que vocês odeiam? Não precisa responder, não, gente. Vocês têm. Lembre dessa pessoa. E lembre disso que eu vou falar com vocês. Vocês estão perturbados. Quem odeia é perturbado. Quem sente raiva constante está sofrendo de perturbação psíquica e espiritual. E aí você tem duas formas de tratar isso. Você pode procurar ajuda aqui na Casa do Caminho, psiquiátrica, psicológica, e também ajuda espiritual. Porque você está perturbado. Se você sentir ódio de alguém, você está perturbado. Se sentir ódio de uma pessoa, você está perturbado. Eu guardo uma mágoa terrível. Está perturbado. E essa perturbação ela vai te trazer doença física. Daqui 10, 20, 30 anos você sentir, guardando esse mesmo sentimento, você vai ficar doente. Vai ter um câncer, uma esclerose, um derrame, um AVC, um infarto. Você vai ter alguma coisa, vai ter alguma doença degenerativa que vai te deixar pior ainda do que você está hoje. Então, repensem aquilo que você sente. Repensem. Então, isso fica de recado para todo mundo aqui. Encarnar, desencarnar também. Bom? Porque você está achando que quando eles desencarnarem aqui, como é que eles vão estar no plano espiritual? Tudo bonitinho, liginho com asa, não vai estar a mesma coisa, tudo perturbado do dia. Ou seja, a perturbação não era do corpo, ela era do espírito. E essa permanência. Em meio a tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. Nem sei quem é isso, gente, desculpa. Não era dessa época. E que vale isso se não há um átomo de felicidade para ninguém? Mas eu leguei enorme patrimônio à família, atalhou o infeliz rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. Paulina não deixou terminar, retornando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benéfico no capítulo da riqueza transitória. Como eu falei com vocês, a riqueza, gente, aqui na Terra é a prova mais difícil que tem, tá? A pobreza é bem mais fácil que a riqueza, não se engane, viu? É bem mais fácil. E as pessoas acham que é o contrário. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e um trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Então, muitas vezes, né, os filhos ali estão observando o pai juntando dinheiro. O filho fala assim, esse velho vai morrer qualquer dia. E ele só sabe juntar dinheiro. Deixa ele juntar mais dinheiro, porque na hora que ele morrer vai ficar para mim. É assim, gente. Não engana, não. Não vai nessa, não, porque desse jeito tem gente, nem é pouca gente que pensa assim, não, viu, gente? Ele vai juntar dinheiro, ele é avarento, ele vai juntar dinheiro, não dá nada pra gente, olha lá, pra você ver que ele é miserável. Ele vai morrer uma hora, ele vai ficar tudo pra gente. Ele tá juntando pra ele morrer, porque a gente vai gastar depois. E a gente vai fazer a festa. Eu tô doido que ele vai pegar o caixão pra ele ter dinheiro. E a gente pensa aí aos montes. Eu trabalho em banco, eu trabalho com formal de partilha, eu vejo isso o tempo inteiro. É fortuna de 10, de 15 milhões, os filhos estão lá. Tem que marcar dia diferente para assinar um documento no banco lá, porque um pode ver o outro. Olha o nível que tem, tá? Não se engane. E aqui ele continua, né? Então, se você junta recursos para prover os seus, é digno isso, mas que você traga proventos para eles no sentido espiritual antes do sentido material. Que você mostre o valor e o objetivo da vida antes de mostrar só o valor material. Porque tem pai que ensina para o filho só
materialidade, não ensina nada de valores espirituais e morais. Ensina só o imoral e o material. Aí você acha que você vai colher o quê? Esse aqui colheu o veneno. Colheu o veneno do próprio filho. Para o filho ficar com o dinheiro dele. Bom, querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidade de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Riquezas o que, gente? Espirituais. Porque material, qualquer um junta. Qualquer um junta riqueza material. Agora, espiritual são pouquíssimos. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastando-nos dos serviços do Pai, esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce, lapidação, gente, era isso que eu queria falar aquela hora, mas está lapidando ali, a palavra veio aqui por acaso, tá? Então, lapidação, a gente está aqui na terra para ser lapidado, lapidar os nossos sentimentos. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da previdência, que é você se preparar para a sua velhice, você ter um recurso, isso é justo, isso tem que ser feito. Tá? E é justo que não precisa da contribuição de mordomos fiéis, que saibam administrar com sabedoria. Mas ninguém será mordomo do Pai, Deus, com avareza e propósitos de dominação. Tal gênero de vida arruinou nossa casa. Debalde no outro tempo busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico. Então a Paulina ela tentou ajudar, mas não resolveu. Enquanto o senhor e a mamãe se sacrificaram para aumentar os haveres, estavam ali trabalhando para juntar dinheiro, a Amália e Cacilda, que são as duas irmãs, esqueceram o serviço útil. Por quê? O pai e a mãe não cobravam nada, ficava o dia inteiro dentro de casa, não vou trabalhar, o papai tem dinheiro, quando ele morrer, eu estou bem, não preciso trabalhar, não, por que eu vou trabalhar? Aí é o serviço útil. Por que todo mundo tem que trabalhar? Porque mente vazia é o quê, gente? É oficina de quem? E, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram. Então, elas eram ociosas e encontraram maridos ociosos, visando as vantagens financeiras. Então, os maridos estavam de olho nos bens do cara lá. Então, tinha muita gente querendo que ele morresse, tadinho. Tinha muita gente de oi gordo, o famoso oi gordo. Agenor repudiou o estudo sério, então esse é outro irmão que quis estudar, entregando-se a más companhias. Edelberto conquistou o título de médico. Olha, para você ver, quem envenenou era médico. Aliando-se por completo da medicina, exercendo-a tão somente de longe em longe, a maneira de trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança. Então, a maioria eles são do nosso lar, com certeza, porque se eles estão tratando de espíritos familiares, normalmente eles estão ali no mesmo nível evolutivo ali, eles estão no mesmo local. Saíram do nosso lar com promessas de melhoramento, todo mundo ali feliz, alegre, trabalhando. Chegou na terra e fez um monte de tipo. Um matou o outro, dinheiro, um doido, o outro desencarnou envenenado. Olha pra você ver que loucura, hein, gente? Saiu do nosso lar equilibrado, já chegou desequilibrado, equilibrou, saiu equilibrado, reencarnou, tudo certinho. Tudo é. O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou: maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade, enquanto ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado. Então o senhor ainda está preocupado muito com as coisas na terra. Você vê o nível de materialidade dele, está preocupado com o testamento, tal, enfim. Cale-se, papai, tenha compaixão do seu filho, perdoe e esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando-se a luxo para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Daí, em instante, retirava-me em companhia de ambas sob forte impressão. As duas amigas trocaram confidências ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar afogado em justa preocupação. Voltando à intimidade, Narcisa disse com vontade: os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. E é mesmo, gente. Eu falo isso porque eu sei que eu vivo isso onde eu trabalho. Com raras exceções, são raríssimas mesmo, acarretam enorme peso aos legadores e aos legatários. Então, legadores
são aqueles que deixaram a herança, que desencarnaram. E o legatário é aquele que está recebendo. O legador, ele desencarnou, ele está no plano espiritual. O legatário está aqui ainda na vida física. Então há um intercâmbio entre esses dois. Porque o que está aqui, muitas vezes, não tinha sentimentos nobres em relação aos que se foram, ele queria dinheiro. Então, na hora que o pai chegou de lá, vê, tá vendo, meu filho ele só pensava nisso, coitado, né? Agora temos que ficam com raiva, quer vingar, quer obsediar. Pai e filho. Condições transitórias. Tá? Mas acontece muito. Né? Por quê? Faltou amor, faltou desenvolvimento moral para essa família, para essas famílias. Neste caso, porém, vemos não só isso, ou seja, a briga pela herança, porque isso é comum, mas também a eutanásia, o assassinato aqui, né, gente? Ela falou eutanásia, mas ele matou o pai dele. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulinos esquisitícias e desavenças. Pais avarentes possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão, o Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor quase moribundo a chamada morte suave. Esforcemos-nos por evitar, mas foi tudo em vão. O próprio rapaz desejava de fato apressar o desenlace por questão de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. E com expressivo gesto, Narcisa rematou: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. O Sérgio fala muito isso, né? O inferno está onde, gente? Está no marido bêbado, quando chega em casa e bate na esposa. Está ali, ele criou o inferno ali naquele momento. É ali que está o inferno. O inferno não existe, gente. Ele está onde a gente coloca ali a nossa mão destruidora, a nossa falta de moral, a nossa imoralidade, os nossos defeitos. E agimos deliberadamente, sabendo que nós estamos prejudicando alguém, prejudicando uma coletividade, fazendo mal para um grupo de pessoas. E a gente faz isso de forma deliberada, muitas vezes. E a gente... Por quê? Porque na maior parte das vezes, mesmo às vezes a pessoa sabendo, tendo consciência da imortalidade da alma, ela mesmo assim ela faz. Ela faz. Por isso da importância das pessoas compenetrarem da imortalidade da alma, da pré-existência da alma, da lei de reencarnação. Quando você aplicar isso na sua vida, meu amigo, na hora que você for tirar as garrinhas para fora, que você for avançar, você vai botar para trás. Você vai pensar duas vezes. A lei está aí. Hã? A lei está aí. A lei está aí. É como se fosse um policial. O Espírito é como se fosse um policial. Só que ele é um policial bonzinho. Ele não vai te atacar. Uma hora nenhuma. Um policial que dá terra vai te pegar se ele fizer coisa errada. O Espiritismo não. Ele vai estar ali, vigilante, mostrando, ó, se você não fizer, aqui é a consequência. E ela é inevitável. Não precisa de juízo, não precisa de ninguém. Aqui na Terra tem todo o processo, né? Para Deus não tem isso não, é automático. Cometeu um crime, a expiação já começa logo em seguida. Bom, não vou me estender mais, não, nós já passamos 10 minutinhos, tá? Agradeço a vocês, espero que vocês tenham compreendido aí a lição. E toda semana tem uma lição nos capítulos do livro Nosso Lar. Toda semana tem uma lição diferente, tá? Guardem essa lição com vocês. E principalmente, pessoal, apliquem na vida de vocês. Isso é importante. Se vocês já não passaram por um processo de herança, vocês vão passar ainda. Nem que for um carrinho velho, uma casa velha. E onde é que dá mais briga, viu, gente? Onde é que dá mais briga? Parece, vocês acham que nos milhões lá, onde é que dá mais briga no carrinho velho e na casa velha. Viu? Então, se não ensinaram o filho de vocês, ensinem o neto de vocês. Passem esses valores. Que na vida, o material é para a gente progredir espiritualmente, para nos auxiliar. Tá? Não é para a gente atacar o outro, para a gente se colocar acima do outro, para a gente ser melhor do que o outro. Não é. Tá bom? Fiquem com Deus. Que Jesus ilumine vocês.